Queria começar assim, me conectando com você. Queria de fato trazer uma conexão, chegar ao seu coração. Por isso eu vou dizer aqui um pouco de como a mensagem foi feita antes de nós entrarmos, tá bem? É importante, a igreja está crescendo, em especial você que está chegando, é importante que você saiba que os seus líderes também sofrem, também passam por tempos difíceis. É normal isso, nós somos pessoas como vocês, mas graças a Deus essa casa entende bem esse princípio e nós não temos problemas em confessar nossos pecados e as nossas fraquezas, porque a nossa força é Deus, não somos nós. Quem caminha comigo sabe que eu estou passando um tempo bastante difícil. Eu perdi um amigo de infância para as drogas recentemente e ele teve uma overdose e tem sido um tempo difícil, mas graças a Deus, né, e a oração dos irmãos, muitos de vocês têm me segurado. E muito embora sim, esse é outro princípio. O primeiro eu já falei, os líderes são pessoas de carne e osso, mas o segundo é que nós não devemos abrir mão realmente do que Deus tem para nós, do ministério que temos nas mãos, né? Na conferência aqui, se você se lembrar, o pastor estava só o cadarço, né? Pregou do mesmo jeito, e essa palavra foi gerada nesse vale, e eu não estava muito em condições, mas eu decidi entregar. Por que eu estou dizendo isso? Por mim? Não, eu estou dizendo por você, porque se você estiver também passando algo difícil, Deus sempre tem uma palavra para nós nos vales, se você tiver ouvido para ouvir. Jesus é o lírio dos vales. Existe um tipo de flor que só dá nos vales. Existe um tipo de presença de Deus que só é encontrada nos vales, não é encontrada na montanha. Por isso o lírio dos vales. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem a dizer à igreja, o que o Espírito fala à igreja. Tema da mensagem então, medo, ansiedade e um povo peregrino. Amém? Textos, se você quiser ir abrindo, Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 em diante, e também Lucas 10, do 38 em diante, se você quiser deixar marcado aí. Vamos ler em partes, mas os dois textos serão usados. Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 em diante. Nós vamos falar sobre medo, ansiedade como inimigos do povo de Deus na sua peregrinação. Nós somos um povo peregrino. O povo de Deus é um povo que Deus não permite que se acostume muito a essa terra, que não firme estacas muito firmes aqui, porque aqui não é o nosso lugar, nós somos um povo peregrino. Assim como Israel peregrinou, nós somos um povo peregrino, estamos indo ao nosso destino final. E eu não quero tratar aqui medo e ansiedade de um ponto de vista científico, porque a ciência ela vai partir do homem e procurar uma solução no homem. Eu quero falar do ponto de vista bíblico, teológico, ou seja, eu quero partir de Deus e procurar uma solução em Deus. A ciência tem de fato muitos mecanismos para ajudar nas questões de ansiedade e medo. Alimentação, remédios, terapias e tal, mas eu não quero abordar esse ponto de vista, eu quero abordar o ponto de vista à luz da palavra de Deus. Pedro, quando foi tratado o tema, ele disse, olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Jesus, quando foi falar de ansiedade, ele não falou de questões científicas, ele disse, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai de vocês que está nos céus cuida de vocês e sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. É desse ponto de vista que eu quero tratar a questão do medo e ansiedade como inimigos do povo de Deus na sua peregrinação. Nós podemos dizer, do ponto de vista bíblico, que existem dois tipos de medo e ansiedade. O primeiro tipo está nesse primeiro texto que eu falei em Deuteronômio, ou seja, de inimigos reais e mais fortes que se apresentam a nós na nossa vida. Como é o caso do povo no deserto, que ao olhar os habitantes da terra, que eram mais armados, mais fortes, mais treinados, tremeram de medo e fugiram, não lutaram quando precisavam lutar. O povo de Deus, ao olhar para os seus inimigos, tremeu e desmoronou diante da sua própria
fé diante da luta. Então, nesse tipo de medo que está fora, ele é real, você cria, esse tipo de inimigo, melhor dizendo, que está fora é real, você cria medos e ansiedades para o lado de dentro. E tem um outro tipo de medo e ansiedade, que é quando não existe inimigo nenhum fora. Você os fabrica por conta da sua inquietação e ansiedade dentro, por conta do seu medo. Como é o caso, por exemplo, do episódio de Marta e Maria, em que não havia nenhum inimigo fora, mas havia uma ansiedade terrível. E então Marta cria inimigos fora e acaba brigando com todo mundo e lutando sem precisar. Num caso ou no outro, eu e você temos que aprender a desarmar a bomba do medo e da ansiedade para que nós possamos preservar a fé e nos apresentarmos diante de Deus como obreiros aprovados. Do ponto de vista bíblico, o problema do medo e da ansiedade é que eles roubam e distorcem a nossa fé. O medo é um ladrão que te coloca uma venda chamada ansiedade para te roubar a fé. E se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Não sobra mais nada na caminhada. Porque ninguém luta as guerras de Deus sem ter fé. É impossível fazer isso. Nós não podemos perder a fé. E a pergunta que Deus te faz essa manhã é: como você tem peregrinado rumo a Canaã celestial? Você que faz parte desse povo peregrino. Você tem peregrinado com medo, ansioso, ou com confiança no teu Josué, Jesus? Josué é uma palavra hebraica, na tradução para o grego vira Jesus. O nosso Jesus em quem nos coloca na terra prometida, assim como Josué colocou o povo de Israel na terra prometida. Como você tem peregrinado? Confiando no teu Josué plenamente, que ele vai te colocar na terra prometida, na Canaã celestial? Você tem escolhido corretamente a Deus ao invés do caos, como Maria fez? Como Marta não fez? Ou você tem escolhido o caos e trazido medos e ansiedades para a sua vida, deixando todo mundo louco à sua volta, como Marta fez? Como tem sido a sua peregrinação? Nós vamos ver aqui então, a partir desse primeiro texto, amém? Abra aí comigo, Deuteronômio capítulo 1 em diante. Capítulo 1, verso 19 em diante. Diz assim a palavra escrita: Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse, aqui Moisés falando com o povo, no discurso final dele, ok? Então eu lhes disse: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo e nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Vale a pena repetir. Também no deserto vocês viram
como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Até aqui. Um texto impressionante. E a primeira questão é: como vencer esse primeiro tipo de inimigo? Esse primeiro tipo de medo e ansiedade, ou seja, aquele que nasce em razão de inimigos reais e mais fortes que nós, fora de nós, que para o nosso contexto não estamos em guerra, mas uma enfermidade, uma fatalidade, um vício, um pecado, algo que se apresenta fora de nós, que é muito mais forte do que nós. E é um inimigo real. O primeiro lugar, para você vencer esse inimigo, antes de mais nada, antes de lutar, o que Moisés nos ensina? Antes de lutar a batalha fora, você precisa vencer a batalha dentro. Você não pode ignorar o inimigo dentro de você. Você percebe no texto que Moisés está aqui fazendo um discurso de despedida, porque ele não entraria na terra, ele está prestes a morrer. O livro de Deuteronômio é um livro que relata a despedida de Moisés. Ele faz 3 discursos ali, esse aqui é o primeiro. Então ele está relembrando o povo que já tinha chegado à terra prometida, voltado para o deserto por 40 anos, agora estava de volta nas portas da terra prometida. E Moisés então está dizendo: olha, vamos relembrar algumas coisas importantes. Ele relembra toda essa saída e Moisés aponta, sublinha para o povo quais eram os reais inimigos deles. Moisés se preocupa em falar dos amorreus? Ele não se preocupa em falar deles. Moisés se preocupa em falar do real inimigo do povo de Deus, que foi o medo e a ansiedade que tomou conta dos corações deles 40 anos antes e os impediu até mesmo de chegar no campo de batalha. Eles não lutaram. Eles não chegaram a lutar porque foram derrotados antes de chegar no campo de batalha pelos inimigos reais do povo peregrino de Deus. Ele relembra o povo que a geração anterior sequer conseguiu lutar a batalha que Deus estava propondo. Moisés está dizendo: não ignorem dessa vez esse inimigo. Não ignorem, porque ele derrotou a geração passada. Ignorar esse inimigo interno foi a bomba que explodiu nas mãos do povo de Deus, transformando uma vitória certa em uma derrota humilhante. Foi o detalhe que transformou louvor em murmuração. Antes então de você entrar nas batalhas que você tem que entrar, nos inimigos que se apresentam na sua vida, você primeiro precisa identificar o medo e a ansiedade do seu coração para lutar com eles antes. A palavra de Deus diz em Eclesiastes: afaste a ansiedade do seu coração. A palavra diz por meio de Moisés: não tenham medo, não desanimem. O apóstolo Paulo no final da vida diz: olha, eu completei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. A fé precisa ser guardada. Sem fé ninguém chega no campo de batalha para lutar as batalhas de Deus. Se você perder a fé antes, você não chega no campo de batalha. Se você perder a fé antes, não adianta você enfrentar a sua enfermidade. Se você perder a fé antes, não adianta você enfrentar o seu vício. Se você perder a fé antes, você não lutará as batalhas de Deus. É muito provável que Deus mande você retornar pelo mesmo caminho que você veio e dar uma volta com você por 40 anos até você recuperar a sua fé para lutar as guerras de Deus. É isso que Moisés está relembrando. Não se luta as batalhas de Deus sem fé. Moisés está dizendo: o medo é um ladrão que te põe uma venda chamada ansiedade, que distorce tudo à sua volta para roubar a sua fé. Não podemos perder a fé. É preciso guardar a fé até o final. Esse é o primeiro ponto. Jamais ignore o inimigo dentro. Segundo lugar, para vencer esse primeiro tipo de medo, olhe corretamente para o seu passado, pelas lentes de Deus e não pelas lentes do medo. O passado, irmãos, é um lugar perigosíssimo para você olhar.
Pior ainda, mais perigoso ainda é você viver, porque tem pessoas que viviam no passado, outras viviam no futuro, outras vivem no mundo da lua. Mas o passado é um lugar perigoso para você viver. Perigosíssimo. Se você olhar errado para o seu passado, é muito provável que você vai estragar o seu presente e destruir o seu futuro, além de destruir o relacionamento que você tem com Deus. Esse foi o conselho de Moisés. Não tenham medo. Por que Moisés está dizendo isso? Olha, não tenham medo porque eles são mais fracos que vocês. Não, eles eram mais fortes. Não tenham medo porque vocês vão vencer muito fácil essa batalha, porque não precisa. Não. Era difícil de vencer essa batalha, apesar de Deus estarem com eles. Moisés não está apontando para os amorreus, o problema não é o outro, o problema está aqui. Na sua vida, entenda isso, o problema não é o outro, o problema é você. É você quem tem que ser fortalecido, não é o outro que você tem que se preocupar para você lutar as batalhas. Moisés está dizendo, não tenha medo, porque havia uma estratégia melhor para Israel. Não havia uma estratégia melhor para Israel. O terreno era deles, eles não conheciam mais a terra, tinham estado ali faziam 40 anos. Moisés não se preocupa com nada disso, ele se preocupa com o medo que tomou o coração do povo. Ele está dizendo, olha, para você vencer isso, vocês precisam olhar corretamente o passado. Como que vocês ganham confiança? Olhando o passado. O que Moisés diz? Olha, o Deus de vocês, os seus antepassados, o mesmo Deus que tirou vocês do Egito, também dará a terra para vocês. Olhando corretamente o passado. Olha, se Deus fez no passado esse livramento, Ele vai fazer de novo. Por que Deus não faria de novo? É como se Moisés estivesse dizendo, olha, foi mais difícil Deus tirar vocês do Egito ou colocar vocês na terra? É claro que foi mais difícil tirar vocês do Egito, a maior nação da terra. Deus vai continuar fazendo, sempre o que for necessário. Moisés está ensinando o povo a olhar corretamente o seu passado, para entender o seu presente e construir um futuro. Mas o povo não fez isso, como vocês sabem. Como que eles olharam o passado? Pelas lentes do medo e perderam tudo. Não olharam pelas lentes da fé. Eles olharam o passado e chegaram ao ponto de dizer, olha, lá no Egito era melhor. Já estavam aprisionados pelo medo. E começaram a olhar que no Egito era melhor. Eles eram escravos no Egito. Levando o chicoteado de Faraó era melhor do que lutar pela própria liberdade. Então olharam errado o passado e estavam perdendo o presente, não queriam lutar a luta de Deus. Quais guerras de Deus que você tem fugido? Que você não quer mais lutar? Porque no passado era melhor. Eclesiastes diz, não pergunte porque os dias passados eram melhores, porque isso é uma questão tola. Quais lutas não estamos lutando? Eles olharam errado o passado. Não quiseram lutar no presente, perderam o futuro. Desprezaram, preferiram a escravidão a lutar pela própria liberdade. Começaram a achar que era melhor o Egito do que a terra que Deus estava dando. Chegaram ao ponto de dizer, Deus nos odeia. Tamanha a distorção, tamanha o descabimento desse inimigo que tomou o coração e colocou uma venda nesse povo, ao ponto de dizer que Deus os odiava. E perderam a fé. Perderam a luta antes de entrar na guerra. Pintaram um futuro escuro que não existia. Perderam o relacionamento com Deus. Enxergaram Deus como um carrasco, não como um pai que os carregou pelo deserto. Isso é o que acontece quando nós somos aprisionados pelo medo e pela ansiedade. Nós olhamos tudo distorcido. Se nós não olharmos corretamente o passado, nós reviveremos derrotas no presente e destruiremos todo o nosso futuro. Perceba uma coisa, irmãos, a Bíblia nunca é um livro assim, que passa pano. É lógico que os inimigos
da terra era um problema, ninguém nega isso, era um problema real. Moisés não está negando que haviam inimigos mais fortes ali. Só que o que Moisés está dizendo, olha, Deus vai resolver esse problema, porque Ele vai lutar as suas batalhas desde que vocês guardem e perseverem na fé. Porque nas alianças que Deus faz com o seu povo, cabe ao povo não fazer algo, mas guardar a fé. Na aliança do Calvário, quem morre, apenas quem morre é o nosso Senhor. Compete ao homem fazer o quê? Colocar a sua fé nele, para ser salvo. Quando Abraão faz uma aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, Gênesis 18, quem passa aquele fogo que passa pelo meio dos animais partidos, dizendo, eu juro com a minha vida, não é Abraão, é só Deus. Abraão dorme, Deus coloca ele num sono profundo. Assim como estava dormindo Tiago, João e Pedro, quando Jesus estava no Getsêmani. Porque quem jura pelas próprias vidas e quem faz nas alianças que Deus faz, é só Deus. A parte dele na aliança é dar a sua vida. Cabe ao homem crer. A fé precisa ser preservada. Isso que Moisés está dizendo ao povo. A batalha do povo nessa circunstância era guardar a fé, manter a confiança em Deus. E é interessante, irmãos, porque quando Deus tira o povo do Egito, Deus não pede nada para o povo. Ele simplesmente vai lá e tira o povo do Egito sem pedir nada. Por quê? Porque o povo já estava há 430 anos no Egito. O povo não prestava culto a Deus há 430 anos, ele não lembrava mais quem era Deus direito. Não tinha mais relacionamento com Deus, assim, de intimidade. Não tinha como eles saberem. Mas quem era exatamente Deus? Mas Deus vai lá, não pede nada ao povo, tira o povo do Egito, edifica a fé do povo, procura edificar a fé do povo, vem as 10 pragas, passa pelo Mar Vermelho, abre o Jordão depois, tábuas da lei, tudo que vocês sabem. Mas mesmo assim chega nas portas de enfrentar o inimigo. Agora o que Deus pede? Agora Ele pede fé. Porque Deus tinha construído isso com o povo. Deus está pedindo fé para você enfrentar as suas batalhas? Você já teve relacionamento com Ele? Deus já te mostrou algumas coisas da sua vida? Relembre aí, vá relembrando o que Deus fez no passado nos seus Egitos, quando Ele te tirou de lá. Será que não dá para colocar a fé no Senhor nessa batalha que você está enfrentando agora? Porque depois de Deus te tirar do teu Egito também, sem te pedir nada, agora Ele te pede fé e confiança nele. É isso que Deus pede para nós. Nós estamos todos, como povo de Deus, numa peregrinação de volta para o nosso lar definitivo, para a nossa casa, assim como o povo estava no deserto. É exatamente essa leitura que o autor de Hebreus faz quando lê esse episódio. O autor de Hebreus, Novo Testamento, olha para esse momento do povo de Israel e diz, olha, da mesma forma, eles ouviram o Evangelho, assim como vocês estão ouvindo, mas para eles não adiantou nada, porque não ouviram com fé. Nas nossas lutas como povo de Deus com os inimigos, quais são os nossos reais inimigos? O medo e a ansiedade. Nós também estamos no êxodo final, em que o Cordeiro está nos conduzindo para os novos céus e as novas terras, e a nova terra. É esse lugar que nós estamos. Da mesma forma, não podemos cair para o medo e para a ansiedade. Deus continua ensinando o seu povo peregrino que existe uma forma de enfrentarmos os desafios que chegam para nós sem medo e sem ansiedade. Agora entenda uma coisa aqui. Não é pensamento positivo. Pensar dessa forma, ter essa mentalidade, afastar a ansiedade, controlar o medo, colocar o coração na fé em Deus, na confiança em Deus, não significa pensamento positivo. Não significa assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Claro que não é isso que eu estou falando. Não é isso que Moisés ensina. Não significa que você ganha sempre. Não significa que você pode fazer qualquer coisa, que você pode sair fazendo loucuras por aí. Não significa que você controla o mundo com a sua mente. Que você atrai para a sua mente coisas que você então está pensando. Não é isso que está ensinando aqui. Não é esse o ensino bíblico. Perseverar na fé significa lutar as batalhas de Deus com confiança em Deus, crendo que Ele tem exatamente a porção da terra que Ele tem para você. E que nada vai tirar isso de você. Exemplo.
Todos nós precisamos nos sustentar, ok? Então existe uma luta, um suor para conquistar o pão de cada dia. Mas Deus disse que nos daria o pão de cada dia. Ele não nos deixou na dúvida. Ele disse que daria. Então, ao invés de você temer isso, não, você enfrenta. Você faz o seu trabalho, você planta, apesar de ser difícil, e crê que Deus vai te dar o pão no final do dia. É assim que você luta, é assim que você entra nessa batalha. Não duvidando de Deus, mas crendo que Ele vai cumprir o que prometeu. Com fé. Na luta contra a enfermidade, você entra na luta contra a enfermidade crendo que Ele, se Ele quiser, Ele cura. Que nada saiu do controle da mão dele. Pode ser a pior das enfermidades, mas nada saiu. Se Ele quiser operar um milagre, Ele faz. Se Ele quiser conduzir a mão do médico, Ele conduz. Se Ele quiser te levar também, Ele te leva. Enfermo ou não. Isso é confiança no Deus soberano. Na luta contra o pecado, você entra com confiança que vai vencer, porque Ele já disse que perdoa, e não apenas perdoa, mas que Ele restaura. Ele é fiel e justo para perdoar e nos restaurar. Não existe pecado algum que você não possa vencer, por mais que esteja há anos na prática. Na luta contra o diabo, contra o mundo, nós entramos com confiança, não com medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que vive em nós. E até mesmo na pior das lutas, das nossas batalhas, no pior dos nossos inimigos, que é a morte, nós entramos com confiança nele, no nosso Josué, que está nos levando para a terra prometida, porque o apóstolo Paulo disse: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Nós fazemos parte do reino da estrela da manhã, da brilhante estrela da manhã, que surgiu na noite e clareou a noite escura e nos tirou daquele lugar. Onde está, ó morte, a sua vitória, até mesmo diante da morte? Os nossos irmãos do passado a enfrentaram com um sorriso no rosto, porque eles sabiam que estavam apenas passando a fronteira final para a terra prometida. O máximo, Billy Graham disse isso, o máximo que a morte pode fazer é nos entregar nos braços de Jesus. Guardar a fé é a parte nas nossas alianças, nas alianças que Deus fez conosco. Deus é quem luta nossas batalhas. Lembre-se, não esqueça dos inimigos dentro, antes de lutar com os de fora. Vença esse medo e enxergue corretamente o seu passado. Não temas, não temas, não temas, não temas e não temas. Não temas. A Bíblia, eu parei de contar, por mais de 50 vezes diz não temas, não temas, não temas. Ele é o quarto homem na fornalha. Não temas porque Ele é a coluna de fogo. Não temas quando passar pelas muitas águas, porque Ele não permitirá você se afogar, porque é Ele quem está no seu barco quando a tempestade chega. Não temas porque você, quando passar pelo fogo, não se queimará. Não tema, povo de Deus, na sua travessia final. Não temas. Essa é a palavra que o Espírito comunica à igreja. Não temas. Segundo, rapidamente, porque já foi o horário. Segundo ponto, segundo tipo de medo, que é aquele que vem quando não existe inimigo fora. Texto lá em Lucas 10, a partir do 38. Rapidamente. Esse medo é fabricado pela nossa agitação dentro. Os inimigos são fabricados pela nossa agitação dentro. Não existe inimigo fora aqui, no caso, diferente do anterior. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então você percebe aqui que bem diferente do povo lá frente à batalha, frente a inimigos reais, a uma situação de guerra, aqui Marta estava em um ambiente completamente seguro, absolutamente seguro. Ela estava na sua casa, junto com a sua irmã e junto com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor. Não havia perigo nenhum, não havia nada para ela se preocupar, não havia nada que pudesse ameaçar a paz dela. Ela estava com o próprio Jesus na casa dela, junto com a sua irmã. Meu Deus, não havia nenhum perigo, estava completamente protegida. É muito diferente do povo no deserto. Mas por alguma razão que nós não sabemos, que nós não conhecemos, ela carregava uma agitação dentro e acabou brigando com todo mundo. Acabou lutando contra todo mundo. Naquela ocasião do povo no deserto, o povo deveria lutar, não lutou, por conta do medo da ansiedade. Aqui ela não deveria lutar, mas lutou, porque ela criou inimigos fora, por conta da sua ansiedade dentro. Ela estava com algum tipo de medo, de algum tipo de ansiedade, medo de não dar tempo, medo de não dar certo, medo de não ser suficiente para Deus. Talvez. Jesus era Deus, estava na casa dela. Algum medo ela tinha. Resultado disso, brigou com todo mundo. O ponto é que não havia nenhum inimigo para lutar. Não tinha nada para ser vencido. O ponto é que ela criou os inimigos fora, inimigos imaginários. O ponto é que para vencer essa batalha bastava sentar. E quantas vezes que nós não fazemos isso? Ao invés de sentarmos, causamos um problema dos diabos, por conta da nossa agitação dentro. Percebe qual que é o problema do medroso, do ansioso? O problema é esse. O problema é que eles, na verdade, não se sentem protegidos por Deus. E ficam numa agitação. E o problema do ansioso é que ele só fica feliz quando deixa todo mundo ansioso na sua volta. Enquanto ele não deixa todo mundo ansioso fora, todo maluco fora, ele não fica feliz, ele não fica contente. Ele não para. Enquanto todo mundo não fica no mesmo pânico que ele. É o que Marta estava fazendo. Enquanto ela não encheu o saco até do próprio Deus, ela não sossegou. Agora sim, é difícil para Martas admitirem que estão vivendo de alarmes falsos. É difícil para Martas assumirem que no fundo não se sentem protegidos por Deus, porque você diz assim, você está muito ansioso. Não. Isso aqui não é ansiedade, isso aqui é impaciência. Não, você está muito agitado, cara. Não. Isso aqui é porque eu tenho muitas coisas para fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Então eu tenho que fazer. Então tem muitas coisas, eu preciso realizar isso aqui. Se eu não fizer, o mundo para se eu não fizer. A igreja para se eu não fizer. A casa para, o Brasil para, se eu não fizer. Então é por isso que eu estou agitado, porque eu carrego o mundo nos ombros. Percebe o que Marta estava fazendo, o que eu e você fazemos tantas vezes? Agora, se você tem dificuldade de admitir que você é uma Marta, o teste é fácil e infalível, porque o sintoma típico de quem não se sente protegido por Deus, de quem vive sempre alerta, é que reclama o tempo inteiro e murmura o tempo inteiro. Como Marta estava fazendo, como o povo no deserto fez. Porque não se sentia protegido por Deus, não conseguiu enxergar Deus. Reclamação constante é sintoma de quem não se sente protegido. Quem não consegue, fica ansioso, reclama de tudo. Luta quando não precisa e deixa de lutar quando é convocado. Há uma ordem na Bíblia que é para afastar a sua ansiedade. E o povo de Deus precisa entender que segurança em Deus não é a ausência do perigo, é a presença de Deus. O perigo sempre vai existir. A presença de Deus é que faz sempre a diferença. É isso que nós precisamos entender. E qual que seria a solução aqui? Rapidamente, como nós desarmamos essa bomba da ansiedade e do medo nesse tipo de situação? Primeiro caminho, com muito amor, fecha a sua boca. Fecha a boca. Quando tudo está agitado no seu interior, você não deve abrir a sua boca. Porque se você fizer, você vai implicar com Maria, você vai implicar até com Deus. É preciso ouvir a Deus antes. Antes de você tentar provar o seu ponto e sair fazendo, tentando resolver, tentando matar os seus inimigos imaginários fora, que não existem, porque nessa hora você já transformou todos os seus amigos em inimigo imaginário. Você transformou a esposa ou o marido em inimigo.
Você transformou todo mundo que está perto em inimigo, nessa hora, porque está agitado. Antes de você fazer isso, você precisa ficar quieto. Por quê? É praticamente impossível nessa hora você discernir se realmente existem inimigos ou se não existem. E a chance de lutarmos à toa contra pessoas que amamos é enorme. Se você falar nesse momento, a chance de você magoar as pessoas que estão próximas de você é enorme. Quantos aqui já não fizeram isso? Porque ficou agitado dentro e acabou magoando quem estava fora. Quantas vezes nós não atropelamos a outra pessoa por conta da nossa personalidade agitada, por conta da nossa hiperatividade, porque nós queremos realizar tudo no primeiro dia, criar o mundo no primeiro dia, então nós olhamos para quem não acompanha o nosso ritmo como se fossem Marias folgadas. Quantas vezes nós não olhamos, líder de célula, presta atenção, não trate os seus liderados dessa forma, como se eles fossem desinteressados simplesmente porque não acompanham o seu ritmo. Às vezes a pessoa não está nesse ritmo. Às vezes a pessoa não consegue. Não é que ela não queira. Ela ainda precisa consertar algumas coisas. Mas quantas vezes não taxamos o outro de folgado, de desanimado, de desviado, porque ele não acompanha o nosso ritmo. Deus não está fazendo uma igreja à imagem de um homem. A igreja é feita à imagem apenas do próprio Deus. Do Deus homem. Não à imagem do próprio líder. O tempo é dele. O tempo é de Jesus. Na hora da agitação, é tempo de fecharmos nossa boca, procurarmos alguém de confiança para colocarmos nossa agitação e curarmos nosso coração antes de falarmos qualquer coisa. Precisamos curar a nossa confusão. O autor de Eclesiastes diz: Deus está no céu e você está na terra, por isso fale pouco. É preciso falar pouco nesses momentos. Esse é o primeiro caminho. Primeira providência, fecharmos a nossa boca nesse período. Segundo caminho, para desarmar essa bomba, desconfie de si e não dos outros. Quando você está agitado, você precisa aprender a desconfiar de si mesmo, do seu próprio julgamento. Porque quando você está tomado pelo medo, pela ansiedade, o ladrão te põe uma venda. E você fica com tudo distorcido, para você perder a fé, para te desconectar de Deus e para te desconectar dos seus irmãos. É isso que o inimigo faz. O medo é o inimigo. Te põe uma venda, para que você não enxergue, para te desconectar de Deus e dos seus irmãos. Marta, por alguma razão, se desconectou de Maria e de Jesus. Em meio aos seus muitos afazeres, ela murchou em meio aos seus muitos afazeres. Ela foi sugada, ela foi abduzida pelas suas muitas tarefas. Alguém aqui tem muita coisa para fazer na vida? Toma cuidado para você não ser sugado pelas suas muitas tarefas. É o que aconteceu com ela, ela desconectou completamente. Agora, vamos tentar entender uma coisa? Por que será ela se desconectou? Qual que é a razão? Será que o problema eram as muitas tarefas ou no fundo ela tinha algum problema com Maria? Você sabe dizer para mim? Será que ela tinha algum problema com a irmã dela? Que estava oculta ali, uma agenda oculta, e reclamou com ela? Aproveitou a situação, já mandou? Né? Olha lá, agora eu vou fritar ela na frente de Deus. Já estou com raiva dela mesmo? Será que Marta estava de fato estafada ou ela se colocava naquela posição só para ter do que reclamar? Conhece gente que se coloca numa posição de coitado só para ter do que reclamar, mas se você dá a solução à pessoa, a pessoa não quer, porque senão ela perde o motivo para reclamar. Ou então será que ela se incomodava com a paz que Maria tinha e ela não tinha e tinha inveja? E procurava preencher a sua falta de espiritualidade trabalhando muito, com muito ativismo? Ou será que Maria era uma baita de uma folgada mesmo? E Marta tinha toda a razão? Alguém sabe me dizer? A resposta é que ninguém sabe dizer, eu não tenho a menor ideia do que se passava na cabeça de Marta. E nem Marta tinha ideia do que se passava na sua própria cabeça, porque ela estava agitada. Ela não tinha noção do que estava passando. Então ela deveria ter desconfiado de si mesma, e não de Deus, e nem da sua irmã, antes de mais nada. Não tem como discernir nesses momentos. Nós ficamos completamente cegos. A única ação segura era sentar aos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver agitado, ansioso, não fique procurando culpados, desconfiando da atitude dos outros, como Marta fez, como se os outros estivessem agindo para te atingir.
Ah, Senhor, ele não se importa. Ah, Senhor, ele nem me ligou. Ah, Senhor, ele não veio me procurar. Ah, ele não fez do jeito que eu queria. Irmãos, aceite a ajuda do seu irmão que ele está te dando do jeito que ele está te dando. Ele não é culpado disso. Aceite a ajuda. Marta culpou Maria e culpou Jesus pela agitação dela. Porque ela estava completamente cega, ela não desconfiou de si mesma. Eu preciso desconfiar de nós mesmos e não dos outros. Aprenda a lidar com os seus medos e as suas ansiedades. E por fim, terceiro caminho, lamente-se, mas não reclame. Não culpe ninguém, menos ainda a Deus. Você precisa se responsabilizar pela sua própria confusão. É aquela história, né? Tire suas próprias confusões e se responsabilize por elas. Não adianta colocar a culpa no outro. Olha o que Marta fala: Senhor, você não se importa que eu faça tudo sozinho? Fala para ela fazer aqui comigo. Ou seja, Marta está corrigindo o próprio Deus, culpando todo mundo. Mas ela se esqueceu, porque isso não é um lugar seguro. Foi o próprio Senhor quem disse: olha, antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tira o cisco. Aliás, o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu próprio olho. Ela falou isso para Jesus, e Jesus elegantemente diz para ela: olha, para Deus você não diz o que tem que ser feito. Jesus não entra no mérito se ela está certa, se ela está errada, se ela tinha que fazer aquelas tarefas, se ela não tinha, se Maria está certa, se estava... O que ele está dizendo para Marta é: olha, para mim você não dá ordem, filha. Você vai querer dizer para mim, se eu não me importo, e mandar Maria fazer? Maria está fazendo o que você deveria estar fazendo, filha. Não sei se tem tarefa para fazer. Não sei disso, mas eu estou aqui. Uai, para mim? Jesus, com muita elegância e muita educação, diz: para mim não, para Deus ninguém diz o que tem que fazer. Não adianta você reclamar com Deus. Não transforme lamento em reclamação. Lamento é quando você reclama com Deus, quando você expõe para Deus a dor do seu coração. Os Salmos têm muitos lamentos, muitas reclamações, você pode ler lá. Mas o lamento sempre termina com uma oração de confiança e rendição a Deus. A reclamação não. A reclamação é você dizendo para Deus: se eu estivesse no seu lugar, faria muito melhor. É o que Marta está dizendo. Você não vai falar para ela? Está esperando o quê? Você é cego, Senhor? Para não falar para ela? Será que nós fazemos isso com Deus? Algumas vezes? Ajudamos Deus a cuidar da terra? Senhor, você não está vendo? Marta estava reclamando. Só que Deus é misericordioso e ouviu a reclamação dela como uma oração. A livrou do medo e da ansiedade, devolvendo a fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Ministério de Música, por favor. Rapidamente. Primeiro aspecto do medo da ansiedade é um pecado você viver nisso, presta atenção, é um pecado você viver no medo da ansiedade. Segundo aspecto do medo da ansiedade, é preciso lutar contra esses inimigos. Sua fé está em jogo. Terceiro, é algo que distorce o passado, tornando nostálgico, rouba o presente, amargura o futuro, distorce quem Deus é. Quarto, para vencê-lo é preciso considerar, você não pode ignorar esses inimigos internos. Eu escuto muitas vezes nos atendimentos, os homens em especial: ah não, mas eu sou muito macho para ter que lidar com essas questões de ansiedade. Presta atenção, o povo caiu no deserto por conta desse medo da ansiedade. Você não é mais macho que esses homens que estavam naquela guerra. E Moisés está dizendo para eles: tomem cuidado com o coração, não é com outra coisa. Não ignore esses inimigos, vença eles antes de lutar contra os de fora. Você precisa ficar quieto dentro da tua agitação. Você precisa se responsabilizar pelos seus sentimentos e sentar aos pés do Senhor para identificar os reais inimigos. Põe a mão no seu peito, você que está agitado.
Vamos orar. Põe a mão no seu peito, você que está sofrendo com ansiedades. Você que está sofrendo nesse mundo. Põe a mão no seu peito. Mas põe a mão no seu peito com fé. De que ao colocarmos a mão no coração, Deus cura a nossa enfermidade. Senhor, nós queremos aqui orar, Senhor, por cada pessoa que ouve essa mensagem. Estando aqui, estando pelas redes, o Senhor possa trazer paz aos corações, Senhor. Trazer luz onde há trevas, trazer conforto, Senhor. Tem misericórdia, nós vivemos dias tão agitados. Dias em que temos tantos medos, Senhor. Mas o Senhor é a nossa segurança. Nos ensina a combater o bom combate, a guardar a fé, Senhor. Porque queremos, como o teu apóstolo amado, terminar a carreira. Receber a coroa da vida das tuas mãos, Senhor. Nós queremos entrar no lar definitivo. Então ajuda o teu povo a peregrinar, Senhor, por esse deserto. Porque o Senhor é como um pai que nos carrega e nos mostra os lugares onde acampar, os lugares onde estamos a salvo. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos guiar por esse imenso deserto. É assim que oramos. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.